Olá, gente, como estamos? Todo mundo bem? Prontos para mais um pedacinho do nosso estudo sobre o livro de Gênesis? Bagunçou muita cabeça de todo mundo ontem? Ai, meu Deus, vocês não têm ideia de quão grande é esse Deus. Então, Elohim, Adonai. Então, gente, nós estávamos no capítulo 22, né? E essa noite, ai meu Deus, como é difícil dormir quando o Eterno resolve mexer com a cabeça da gente. A gente não consegue dormir direito. E fica ali, né? Aquelas informações vindo, e ele tocando na sua alma. Essa noite foi difícil dormir no começo. Chegou um ponto que eu falei assim, deixa eu dormir, deixa minha cabeça descansar um pouquinho. Aí eu durmo, né? Mas aí o sonho, gente, lá vem todas as informações. Você pode dormir fisicamente, mas a cabeça vai continuar recebendo informação. Ai, babado. Foi para isso que o Senhor me trouxe na Terra, então eu tenho mais que deixar a coisa fluir, né, gente? Então, nós estávamos no quarto dia, né, da criação. Eu já falei para vocês que esse dia não é o dia que nós temos de 24 horas, porque nessa época os dias nem eram de 24 horas, era de muito menos. Provavelmente um dia naquela época duraria 15 horas no máximo, tá? No máximo. 14 horas. Então, porque a rotação da Terra era muito mais veloz do que hoje, a Lua estava muito mais perto, o que fazia com que a Terra rodasse mais. À medida que ela foi afastando, a Terra começou a rodar menos e aí foi resfriando, né, gente? Então, nesse quarto dia, quando foram criados esses primeiros animais dentro do mar, e eles começaram a sair da água para a terra, nessa época houve um período. Deixa eu falar para vocês, naquela época, a porção seca que o Eterno tinha separado da água, do mar, ela era uma só. Não existia separação entre os continentes. O continente era uma parte só. Tinha toda aquela porção de água em volta e uma parte de terra. Nós somos 70% água. Então, esses 30% de terra era junta. Era Europa, África, América, tudo junto. A Austrália ainda não estava acima, estava embaixo da água. Assim como os países do Japão, aqueles países lá de baixo, ainda não haviam surgido, tá? Ainda não haviam saído de dentro da água. Existe aquele platô muito grande, né? Que era todos os continentes juntos. Aí houve um período entre esse quarto período e o quinto período, tá? Entre o quarto dia e o quinto dia, houve uma catástrofe muito grande. O que destruiu 90% da vida que havia nas águas e da vida que havia nessa parte seca. Por quê? Porque houve uma outra leva de vulcões que resolveram explodir. Aqueles vulcões imensos, grandes, né, que eles chamam de supervulcão, eles explodiram todos que ao mesmo tempo. Alguma coisa aconteceu, talvez um meteorito muito grande bateu na Terra, fez com que o eixo da Terra movesse um pouquinho e esse mover do eixo mexeu com o interior da Terra, que era completamente fogo, ainda não havia resfriado
completamente, até hoje não resfriou completamente, até hoje nós temos vulcões, né, para vocês terem uma ideia de quanto naquela época a coisa era muito mais violenta. Então o que aconteceu? Quando esses vulcões explodiram dentro do mar, eles fizeram com que surgisse muita química, eh eh, como é que chama? Muitos gases que saíram de dentro lá da aqueles gases que estavam dentro, mexendo com aquela líquido, aquelas lavas de vulcão, elas soltaram no mar, gente, porque esses vulcões estavam embaixo da água. Quando isso aconteceu, aí envenenou as águas do mar, envenenou as águas da água, da terra, né, que envolvia a terra, fez com que aquele platô total, que eram todos os continentes juntos, começassem a separar também. E aí começou a separar a África da América, aquela parte da Europa também, começou, antes não tinha, por exemplo, o mar Mediterrâneo, não tinha o mar Adriático, nenhum desses mares existiam. Aí essa essa leva de vulcões que explodiu ao mesmo tempo, começaram a surgir essas coisas e começou a haver a separação. Então, o envenenamento das águas matou 90% da população do mar e da população da terra. Aí, depois de milênios, que aquela coisa começou a separar, bem devagarzinho, porque a natureza trabalha devagar. Quanto tempo leva algumas sementes para brotar, você sabe? Eu sei, algumas sementes levam assim 6, 7, 8 meses para conseguir rebentar e começar a sair. É interessante, né? Tem alguns que levam até mais. Eu tô com uma semente de rosa vermelha, ela leva de 4 a 5 meses para sair. Primeiro você tem que deixar ela numa temperatura muito baixa, aí depois você tira da temperatura baixa e coloca ela na terra, né, bem úmida. Você tem que botar como se fosse uma estufa, bota ela numa vasilha, tampa e deixa tampada. E aí ela vai, depois desse processo, ela já ficou um mês, mais ou menos, num lugar frio, eu coloquei na geladeira. E aí depois eu coloquei, já tem uns 2 meses, e ela nem começou. É de 5 a 6 meses para depois desse processo da geladeira, ela começar a brotar. Então a natureza trabalha bem devagar. Agora você imagina, se uma semente de rosa demora 6, 7 meses para sair da casca, você imagina toda esse desastre que aconteceu na Terra. Então levou milhões de anos para tudo acalmar de novo. Aí, porque a gente cobriu tudo novamente, né? O céu cobriu todo de novo, aí desapareceu lua, desapareceu estrela, desapareceu tudo, ficou aquela coisa, né? Aí a terra começou novamente a se curar. E aí que vem o quinto dia. Vamos lá para o quinto dia? Eita, cheio de coisa aqui na minha... Ai, ai. Aí, ó, esse barulho me incomoda terrivelmente. Mas eu tenho que tirar daqui porque senão não dá para descer, entendeu, gente? Ai, ai. Não dá para descer só as informações entrando, não dá para descer a mensagem aqui. Então, e Deus criou o versículo 21 de novo. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. Aí, entre o quarto dia e tudo isso de novo,
tudo isso de novo. Aí houve toda essa coisa, aí a terra começou de novo a produzir. Aí vem, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Então, você está vendo, nesse quinto dia, nesse sexto dia, veio os animais, né? De novo, toda a criação novamente. E veio os animais, e veio mas aí, gente, vieram aqueles animais grandes, lembra? Como os dinossauros, os répteis imensos que tinham asas, era um terror. Então, nesse sexto dia, aconteceram mais coisas, tá? Por exemplo, aconteceu antes da formação do homem, porque a formação do homem veio bem depois. Aconteceu, por exemplo, a destruição de dinossauros. Porque os homens não estavam... Bom, existia um tipo de criatura, eu vou dizer assim, existia um tipo de criatura, mais ou menos no final da era dos dinossauros, que começou assim a transformação. Quando os dinossauros vieram, foi bem no começo do sexto dia, tá? Como todos os animais, as plantas, as árvores, mas o problema é que eles comiam muito. E porque as árvores eram muito altas, inclusive aqui na Inglaterra tem alguns subterrâneos, algumas cavernas subterrâneas que têm os fósseis de árvores gigantescas. Gente, as árvores, elas devem ter assim, os troncos que estão dentro, estão lá dentro da terra, dentro das cavernas, sabe? Para você chegar lá, gente, você não tem nem como, porque é um buraco que é aberto assim em cima, aí você tem que descer de corda, eles descem de corda lá para dentro. É um lugar muito estranho, tem lá em cima, lá no norte da Inglaterra. E são essas cavernas que você entra assim, elas têm muito morcego lá dentro, uma série de coisas assim, por isso que é até proibido a gente ir lá, só vai quem realmente sabe, cientistas, né, que vão para pesquisa mesmo. E lá dentro, gente, tem esses fósseis de árvores, mas elas são tão gigantes, gente, que você pensa assim, meu Deus, que tamanho que era essa árvore. Elas eram assim de uma imensidade que a gente não tem nem ideia. Sei lá, 100 metros, eram muito grandes, porque o tronco delas sabe, o tronco delas é incrível, assim, só o tronco delas dá mais de 10 metros, gente, só o tronco dessas árvores. Tudo pedra agora, né, porque petrificou. Agora estão lá embaixo, vocês imaginam como é que já veio terra e cobriu tudo aquilo. E você imagina também o que aconteceu para que elas pudessem estar petrificadas dentro de uma caverna. Que processo foi esse que aconteceu na Terra, em que fez com que uma camada ficasse, né, e ficasse aquela coisa lá embaixo e formasse uma caverna. Então, deve ter sido assim uma coisa monstruosa. Quando isso aconteceu, quando foi para a destruição, parece que houve um meteorito que caiu e bagunçou com a Terra de novo, né? E aí surgiu toda aquela coisa, porque os dinossauros não morreram todos de uma vez, alguns morreram de uma vez, tá? Mas tem alguns que foram morrendo aos poucos. Por quê? Porque quando houve essa queda desse meteorito, que de novo bagunçou todo o processo da criação, os que estavam no local que aquela coisa caiu, morreram, não? Mas os outros ficaram
tentando sobreviver, mas aí como cobriu tudo de novo, né, virou aquela coisa, tudo escuro novamente por causa da poeira que levantou, aí as árvores sofreram muito, ficou falta de alimento e alguns foram morrendo, 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 e só ficaram mesmo os animais menores, aqueles que não precisavam de muita comida para sobreviver. Aí acabou os grandes animais e ficaram os menores. Os maiores animais que nós temos hoje é o quê? O elefante, é o dinossauro, como chama aquele outro? Esqueci o nome daquele outro, aqueles bichão, né? Aquele que tem lá no Canadá, tem na África, tem as girafas, né? Sobraram só esses que são os maiores hoje. Mas os grandões, aqueles grandões mesmo, nenhum sobreviveu. Então, aí nesse sexto dia, aconteceu tudo isso. Tudo isso. E aí, no final do sexto dia, vem o versículo 28. E Deus os abençoou. Não, é o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí vem naquela coisa que eu falei para vocês, que Deus criou da terra, né? E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move na terra. Ah, encheu aqui de novo. Eu nem vi o barulhinho dele entrando. Vamos ver. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã, o sexto dia. É interessante esse final dos capítulos, porque é realmente isso. Ele fala. E foi à tarde e à manhã. É interessante que ele coloca a tarde antes da manhã. Vocês viram isso? Perceberam esse detalhe? Pois é. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã do sexto dia. Pela lógica, você seria dizer, e foi a manhã e a tarde, né? Pois é, mas aqui não. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Deus trabalha de forma completamente diferente da nossa. Ele tem o Eterno, ele tem uma técnica de trabalho, uma técnica de construção completamente diferente da nossa, é o oposto. Ai, Deus do céu e da terra, porque ele começou o sexto dia na tarde do quinto, tá? Ele começou o sexto dia na tarde do quinto. Por isso que até hoje em Israel, o dia começa na tarde do dia anterior. O dia em Israel começa quando o sol se põe e aparece a primeira estrela. Aí começou um novo dia. Então, o dia começa na tarde e aí vai amanhã. Nós fazemos errado. Nós fazemos errado. O judeu dá certo. Porque o Senhor começa no trabalho dele na tarde e vai pela manhã. Por isso que fala que o Senhor não dorme.
O Senhor não dorme. Ele começa às 6, quando a primeira estrela aparece, e vai até o outro dia, quando a primeira estrela aparece. Então, à tarde, ele começa um novo dia. Então, na tarde do quinto dia, ele começou o sexto dia. E foi até amanhã. Que o Senhor seja louvado. Que o Senhor seja louvado eternamente. Então, gente, terminamos o capítulo 1 de Gênesis. Dessa forma maravilhosa, com um novo ensinamento. Que a partir de agora, o seu dia começa na primeira estrela que brilha. Quando o sol se põe e aparece a primeira estrela, começa um novo dia. É assim que o Eterno trabalha, até hoje. É assim que o Eterno trabalha até hoje. Que todo esse conhecimento de estudar a Bíblia dessa forma possa fazer modificações, possa te fazer crescer mais na palavra, o conhecimento do Eterno. Por isso que a Bíblia fala que não dorme o guarda de Israel. O Senhor não dorme. Ele trabalha à tarde, amanhã, à tarde e amanhã. Por isso que o salmista fala, o Senhor é quem te guarda. Porque não dorme o guarda de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E tenha esse conhecimento no seu coração, de que você nunca está sozinho. E mesmo quando você está dormindo, o Senhor está trabalhando e velando. Ele trabalha no seu coração quando você está dormindo também, como Ele faz comigo. Se Ele faz comigo, Ele também faz com você. A única diferença, talvez, entre eu e você é que eu já tenho esse conhecimento e eu já sinto, eu já sei, está chovendo muito aqui. Olha o barulho. Ele dá o sol e a chuva sobre todas as criaturas. E nesse momento ele está dando a chuva. O sol aqui na Inglaterra quase que não aparece. Ele dá mais chuva aqui, mas graças a Deus, né, gente? Porque tem lugares aí que não tem chuva de jeito nenhum. Então tá. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Esse capítulo, esse vai ficar mais curtinho, porque a gente, né, fez só esse final. Mas que todo esse conhecimento possa edificar a sua alma e possa fazer você perceber quão grande é esse Deus. Quão grande é esse Deus. E aqui a gente só está na primeira parte, porque depois disso tem muita coisa que aconteceu. E nós vamos estudá-las. E te prepara, gente, porque tem conhecimentos aí que vai mexer com a sua estrutura. Viu? Te prepara. O Senhor está falando com você. O Senhor está querendo que você cresça. Que você tenha a base da sua fé num alicerce bem forte de conhecimento. Por isso que Jesus disse, não só Jesus, mas a palavra fala, né, que o conhecimento liberta, te deixa mais livre, deixa você mais livre para quê? Para adorar o Eterno. Te deixa mais livre para receber as bênçãos do Eterno. Te deixa mais livre para que você caminhe caminhe com seus pés livres para um encontro mais chegado com o Eterno.
Quando ele fala assim que conhecimento liberta, não é para você andar fazendo as coisas erradas, não, tá? Não é para isso, não. É para que você se chegue mais a Ele, para que você o ame mais, para que você seja mais grato, para que você seja mais, é, é, que você seja mais caridoso, não só com outras pessoas, mas com você mesmo. Porque a gente vai perceber que nós só somos Adamar, nós só somos terra, que nós só somos barro, pó. É isso que nós somos. Por isso que a nossa descendência é chamada de adâmica, porque nós viemos do Adamar, nós viemos do pó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.